Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a arquitetura do sono rapidamente, que a gente já falou isso muito com o Leonardo lá no podcast do sono. Qual a importância dessa arquitetura e por que a apneia do sono atrapalha essa arquitetura? Bom, sono é uma das funções fisiológicas mais importantes do organismo. Em outras palavras, todos nós, todo ser vivo, todo ser humano precisa dormir. Não existe ser humano que não dorme nada, né? Todos nós precisamos dormir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sono ele tem várias funções importantes do sono. E os sintomas de privação de sono vão decorrer dessas funções importantes do sono. Uma das principais funções do sono é a produção de melatonina. E aí nós sabemos que a melatonina é uma substância, é um hormônio que regula o sono, é um mensageiro do sono. E além disso, a melatonina ela é importante para o nosso sistema imune, né? Ela melhora o nosso sistema imune, ela é importante para o nosso sistema anti-envelhecimento, né? E ela é importante também em diversas outras funções. Bom, é através do sono que nós regulamos os nossos hormônios da hipófise, nossos hormônios da tireoide, os hormônios do pâncreas, os hormônios produzidos pelo estômago, que tem muito a ver com a questão de obesidade. O que isso significa? Significa que, uma vez que o sono, a falta de sono, prejudica a regulação dos hormônios do corpo, quem não dorme, portanto, a pessoa que tem apneia do sono e, portanto, não dorme direito, acaba tendo sintomas de privação de sono e, entre os sintomas de privação de sono, nós temos o agravamento da obesidade, agravamento do diabetes, ou seja, só isso nós já podemos imaginar a repercussão clínica importante, inclusive, sobre tempo de vida de uma pessoa que não dorme direito. Além disso, o sono ele controla, regula o nosso sistema cardiovascular, regula a nossa pressão arterial. Ou seja, quem não dorme direito pode ter pressão alta. Isso. Aquelas pessoas que não dormem direito têm um risco maior de hipertensão arterial sistêmica, ou seja, de pressão alta, ou seja, fica mais difícil de controlar a pressão. E aquelas pessoas que têm desautonomia, por exemplo, que têm pressão baixa, pode piorar da pressão baixa também. Ou seja, ele pode piorar para os dois extremos. Pode agravar uma pressão baixa, assim como pode agravar uma pressão alta. Bom, além dessa parte do sistema cardiovascular, né, nós sabemos que quem não dorme direito, né, o corpo libera mais cortisol, por exemplo, libera mais adrenalina, por exemplo. Isso significa que quem tem doença cardíaca, arritmia, por exemplo, começa a ter mais eventos de arritmia. A arritmia, você diz, descompasso nos batimentos do coração. Isso, né? Falta de ritmo de batimentos cardíacos. Bom, o sono ele é muito importante também para a cognição. Um dos papéis do sono, uma das funções do sono é manter a fisiologia neural, dos circuitos neurais da cognição. Então, sono é importante para a limpeza das substâncias tóxicas no cérebro. Existe um sistema no cérebro que se chama sistema linfático, né? Linfático, que é como se fosse o sistema linfático do corpo. Não é bem assim, porém, no cérebro ele se chama sistema linfático. É um sistema onde o líquido passa pelo cérebro através do parênquima cerebral e vai retirando as substâncias tóxicas, tóxicas do cérebro. Isso, produtos de metabolismo. Do metabolismo, oxidativos e tal. Vai tirando todos os lixos, né, que sobram ali. Ou seja, o sistema linfático vai limpando o cérebro, o parênquima cerebral vai retirando essas substâncias e elas vão parar no sistema do líquido céfalo-raquidiano, que uma vez circulando pelo sistema nervoso, aí depois essas substâncias tóxicas serão absorvidas, reabsorvidas por organismo para poderem ser excretadas. O que acontece? Uma vez que quando nós não dormimos direito, o sistema linfático não funciona direito.
E, portanto, isso faz com que toxinas se acumulem no cérebro, fazendo com que o sistema de cognição não funcione direito, o sistema límbico... Cognição, você diz, o cara não consegue se concentrar, não consegue raciocinar, Perfeito. não consegue ter as funções de raciocínio durante o dia porque não dormiu direito à noite. Portanto, quem não dorme direito, a atenção vai estar diminuída e pode bater o carro, pode não conseguir fazer cálculos de cabeça. Um cientista, por exemplo, que não dorme direito, pode não conseguir as contas, não pode conseguir fazer as contas de cabeça, por exemplo. Quem não dorme direito, além de atenção reduzida, quem não dorme direito tem mais acidente de trabalho, porque a cognição está com prejuízo da sua função, a memória diminui também. Então, imagine aquele estudante que está prestes a prestar vestibular e que não dorme direito, varando à noite, a memória vai estar reduzida. Ou seja, a questão da cognição, em termos de memória, linguagem, atenção, vai estar alterada com sono. Além disso, nós não podemos esquecer que quem não dorme direito tem alteração comportamental. O sono, ele regula os comportamentos humanos. Então, quem não dorme pode ter mais nervosismo, agressividade. Quem não dorme, além de nervosismo e agressividade, pode tender à depressão ou a impulsos, seja de comer, seja de impulsos de brigar com as pessoas. Então, só para complementar um pouco, Edson, todas essas alterações que você citou, ele decorre num paciente que tem apneia, porque ele para de respirar durante o sono, e nós sabemos que tem várias etapas de sono, tá? Sono leve, profundo e REM. Qualquer que seja a etapa, a pessoa que para de respirar por mais de 10 segundos, ele vai acordar para não morrer. O cérebro manda o comando, né? Manda o comando e... Aí um cérebro que fica estressado. É isso que eu ia perguntar, por exemplo. O que o Edson está falando é o seguinte, a impressão que eu tenho, é aquele cara que fica acordado a noite toda, mas na realidade o cara com a apneia do sono, é quase isso ele também. É quase um acordado a noite toda. Porque ele é obrigado a... Ele é obrigado a acordar para poder respirar. Exato. Então é um indivíduo que à noite, quando ele deveria estar relaxado para ocorrer as funções fisiológicas, ele está estressado. Ou seja, é aquela pessoa que dorme superficial, que você olha para ele, não é que ele está acordando e lendo ou assistindo televisão. Ele está dormindo, porém dormindo mal, ou seja, a qualidade do sono ruim. Até que essas pessoas podem dormir até em quantidade de horas, mais do que o normal, tipo dormir 10 horas. Ou 8 horas, porém ele dorme mal, a qualidade do sono é ruim. Ele não passa por diversas fases do sono, que são... É muito importante nós passarmos por diferentes fases do sono para que ocorra todas essas funções. E só para terminar de descrever as funções, alteração do sistema imunológico. Quem não dorme tem mais gripe, mais resfriado. Né? E o sistema imune é o grande guardião do nosso corpo contra células cancerígenas. Então, tem vários trabalhos mostrando que quem não dorme direito, risco de câncer aumenta. Então, câncer de próstata, câncer de mama. Então, é importante nós valorizarmos o sono, o nosso sono. Né? Bom, e por fim, né, nós que somos neurologistas, o Su que é otorrino, todos nós lidamos muito com cefaleia e dores. O médico otorrino lida muito com cefaleia no consultório, tem diversas causas de otorrino que dão cefaleia, e nós, como neurologistas, diversas causas neurológicas para cefaleia. E quem não dorme direito tem mais dor. Por quê? Porque o sono regula o sistema de dor e o sistema de supressão de dor. Isso significa que quem não dorme direito
descompensa da sua cefaleia, descompensa da sua dor lombar. Da enxaqueca, né? Da enxaqueca, que é né? super prevalente. Da dor lombar, que também é frequente na população, descompensa da fibromialgia, né? Das síndromes miofaciais. Em outras palavras, é muito importante dormir, e as pessoas que roncam, parece que está dormindo, mas não está dormindo. Ou seja, ele dorme superficial. Não é bem assim, né? Como você falou, o roncam e tem a apneia do sono, né? Agora, bom, recordando que o Edson falou, então. A gente falou aqui, o cara que tem a apneia do sono, ele pensa que ele está dormindo, mas ele não está dormindo direito. Isso. Aliás, ele não dorme praticamente, né? Porque ele desperta muito. Por comando do cérebro para falar, respira, senão eu vou ter problemas aqui por falta de oxigênio. Tá. Exato. E recordando, quem passa a noite assim é aquela insônia inconsciente, né? Vai ter mais risco de ter infarto, mais risco de ter derrame, mais risco de ter diabetes, pressão alta, né? E a ocorrência de AVC e morte súbita durante o sono não é das mais baixas, né? Acontece. Além de aumentar a probabilidade de declínio cognitivo e demência. E aumentar a probabilidade de doenças neurodegenerativas